Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo? André, gente, eu preciso renomear de novo aqui, né? A Célia entrou também. Boa noite, Célia. Boa noite, José. Fala, Aldair. meu querido. É irmão José? Aldair. Aldair, perdão, Aldair. Deixa eu mudar aqui, capitão. Tudo certo? Como é que foi o dia? Semana Beleza. boa? Benção demais. Aí, mudei aqui. Heloísa e o Enzo entraram também. Tudo bem, Heloísa? Boa noite, Enzo. Tudo certo com vocês? Boa noite. Boa noite. Beleza? Silvana, boa noite. Célia. Boa noite. Buenas noites. Deus, tudo bem com a gente, com saúde? Senhor. Se quiserem abrir as câmeras, podem abrir também, se quiserem, né? Como vocês preferirem, mas se puder abrir é bom, né? É bom abrir que a gente olha no rosto de vocês, né? Olha no rosto de vocês. Vamos lá. Olá, boa noite, pastor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Tá ótimo, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Verdade. Bom demais. Quem mais entrou aqui? A Marta. Boa noite, Marta. Como você está, minha querida? Você está bem? A família está bem? Esperar o áudio da Bia também conectou agora. Boa noite, Bia. Tudo bem com você? Tudo na paz, graças a Deus, Marta. Bênção de Deus, né? O cuidado do Senhor com a gente é fantástico. Neide de Souza, tudo bem, Neide? Boa noite. Que bom tê-la conosco. Como estão as coisas por aí? Vamos lá. Gente, enquanto ainda está as pessoas estão entrando, né? Falta aí umas pessoas conectando, agora conectou mais uma pessoa, 8:02. Vou colocar uma musiquinha para nós aqui, só enquanto dá aí 8:05, daqui 3 minutinhos a gente começa. Deixa eu só escolher uma aqui. Não sei se vocês gostam de quarteto, mas eu sou um pouco quarteto, sabe? Se alguém aqui também é adepto a quartetos, mas eu gosto bastante. Vou colocar um hino aqui para nós, uma música, enquanto a gente espera ver se vai entrar mais alguém. Se você precisa ver para crer, se às vezes não pode entender tantos porquês, tantas lágrimas na vida, lembre que existe alguém em seu favor. Eu sei, você está sendo provado no fogo. Sente o medo invadir sua mente. Sua vida
as mais duras provas, creia certamente Deus te levantará. Em tudo dai graças. Você deve prosseguir com fé, pois Ele pode te erguer, te pôr em pé. Pra tudo tem sempre um propósito na vida, que é regido pelas mãos do Salvador. Eu sei, você está sendo provado no fogo. Sente o medo invadir sua mente. Sua vida, apesar de enfrentar as mais duras provas, creia certamente Deus te levantará. Em tudo dai graças. Se há batalhas pra lutar, se há um grande mar para atravessar, o Deus da vida vai te guiar. Eu sei, você está sendo provado no fogo. Sei que sente o medo invadir sua mente. Sua vida, apesar de enfrentar as mais duras provas, creia certamente Deus te levantará. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Muito bom, gente, muito bom. É isso aí, obrigado à presença de todos. Entrou aqui também, a Bia tinha dado oi, né? Entrou aqui também o Jair com a família, a Solange entrou também, a Neide havia cumprimentado, a Sarita entrou. Olá, Sarita, tudo bem? A Neilane entrou novamente com a gente, boa noite, Neilane. E o Oscar, aqui está Oscar pelo menos, né? Oscar AP Teodoro, né? Boa noite para todos vocês. É isso mesmo? É Oscar mesmo o nome? Estou pronunciando errado ou é esse o nome mesmo? Diz aí, pode abrir o áudio aí se quiser falar para a gente, e daí eu ajustar. Boa noite a todos, é Oscar. É Oscar mesmo, né? Então tá ótimo. Isso. Muito bom, Oscar. É um prazer, amigo. Agradeço, um abraço. Um abraço. Queridos, vamos lá. Boa noite a todos, né? Novamente, obrigado por terem entrado de novo. A maioria aqui estava no primeiro estudo, né? Tem alguém aqui que não estava no primeiro estudo, que é a primeira vez que está conosco hoje? Tem o Jair, que é a primeira vez. Mais alguém? A Bia também, Bia? Beleza. Bia, uma perguntinha. Você é de qual cidade? Coloca para mim aí no chat. Ou pode abrir o seu áudio e falar também, não tem problema. Só para eu anotar aqui. O Oscar também, eu não lembro se estava conosco também antes, Oscar.
Se você já estava no outro, maravilha. Se não, coloca tua cidade também, por favor. Só para eu anotar aqui, de onde os nossos amigos são. Mas vamos lá, gente. Enquanto vocês estão colocando, vamos começar o nosso estudo. Damantina mesmo, maravilha. Vamos fazer uma oração para nós começarmos? Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado saúde, tem nos protegido, tem abençoado o nosso lar, tem nos dado a oportunidade de conhecer a tua verdade. Pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesta hora, para entendermos o que a Bíblia ensina e colocarmos em prática as suas palavras. No último estudo, nós vimos que a Bíblia, ela é a verdade. Nós vimos que a Bíblia, ela liberta. Nós vimos que a Bíblia é luz para a nossa vida. A Bíblia nos traz esperança, nos traz felicidade, nos traz vida eterna, e ela é a palavra de Deus. Nós vimos que não podemos mudá-la e temos que vivê-la. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre quem é o Deus da Bíblia. Que o Espírito Santo esteja conosco agora, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos lá, gente, vamos lá. Boa noite, meu nome é Ana Júlia. Oi, Ana Júlia, tudo bem? Boa noite, meu nome é Mariana. A Mariana também, ixi, nós somos bastante gente então aí com a gente, hein? Que coisa boa. Estamos em família, maravilha. Gente, vamos lá. Vou começar fazendo uma pergunta para você. Deus. Quem é Deus? Como conseguir identificar quem Deus é? A Bíblia fala que existe apenas um único Deus, mas como diferenciá-lo dos outros deuses? Existiria mais de um Deus? Os outros deuses que são adorados em outras nações, outras culturas, seriam Deus também? Como saber quem Deus é? E Jesus? Aonde Jesus se encaixa nisso? Jesus é apenas um homem? Jesus também é Deus? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Vamos conhecer isso hoje. E o Espírito Santo, gente? Quem é o Espírito Santo? Ele é uma força? Ele é um poder? Quem ele é? É outra pergunta importantíssima que temos que responder. Afinal, existe apenas um único Deus, mas como é que a gente entende, então, Jesus e o Espírito Santo? Jesus seria apenas um homem? O Espírito Santo seria apenas um poder? Seria um anjo? Deus? São perguntas que nós iremos responder no nosso estudo de hoje. É um estudo complexo, é um estudo que eu já vou dizer, nós não temos todas as respostas que você possa ter sobre o assunto. Nós vimos no estudo passado que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as descobertas nos pertencem. Então, a gente vai ficar naquilo que a gente pode entender, naquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Então, maravilha. Vou começar compartilhando no PowerPoint com vocês quem Deus é. Vamos lá, então. Quem é Deus? Como identificá-lo? E eu faço uma pergunta para você. Se você quiser colocar aí no chat, se não quiser colocar, se quiser só pensar tem que pensar, na verdade, né? O que define quem é você? Ou quem você é? Você já parou para pensar nisso? Pare e pensa. Quem é você? Como entender quem você é? Se eu fosse perguntar quem é o Aldair, como você iria se revelar para mim? O Aldair é como ele é. A Bia é a Bia. Quem é a Neilane? Quem é a Sarita? Quem é o Oscar? Quem é a Neide? Quem é a Silvana? Quem é a Meire? Quem é a Marta? Quem é a Heloísa? Quem é o Enzo? Quem é a Célia? Quem é a Andréia? Quem são vocês? Quem é o Alan? Quem sou eu? Como eu consigo identificar e perceber quem é uma pessoa? Aí você pode falar assim, é pela aparência, né? Então, já era de um jeito, o Alan é do outro. Mas e se a pessoa for gêmeas? Gêmeos idênticos. Como é que eu consigo separar quem é um
e quem é o outro? Porque os dois não são a mesma pessoa se fisicamente eles são iguais. É porque não é só a aparência que define uma pessoa. São as suas qualidades, são os seus atributos. É a sua essência que define quem Deus é. Então, quando eu falo sobre Deus, eu vou precisar entender quem ele é, correto? Então, tá bom. As suas características, os seus atributos me revelarão quem é o ser divino. Ok? Até aqui comigo tudo bem, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou seguindo a ordem aqui, eu vou pedir para o Jair ler primeiro, porque o Jair é o que para mim aqui entrou primeiro, né? Na minha ordem aqui, está o primeiro na minha lista. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, ok? 5º livro da Bíblia. Anota aí, meu querido, anota os textos para você poder estudar em casa depois. É importante que você tenha sempre essas anotações com você, dos versos que nós lemos. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Bom, vou compartilhar aqui de novo. Jair, quando você achar, meu amigo, você vai ler para nós. Deuteronômio 6, verso 4. Quem Deus é. Quando achar, pode ler já, tá bem? Abre o seu áudio, pode ler. Capítulo 6. Verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Tá bom, Deus... só até aí, só o 4. Gente, então olha o que o texto diz. O texto fala assim, Shema Israel, ouve Israel, Yahvé Elohim, Yahvá errado. O que esse texto quer dizer? Que o Senhor, nosso Deus, ele é único. Mas aqui está falando, ele é único, errado. Único, o primeiro. O que isso significa, gente? Será que Deus é um em qualidade? Ou será que Deus é um em quantidade? Como entender esse verso que Deus é apenas um? Como entender esse texto? Eu vou ler um outro verso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Vamos tentar entender o que significa esse verso de Deuteronômio, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como entender isso na perspectiva bíblica? Efésios capítulo 4 vai começar a me ajudar a entender o que isso significa. Efésios capítulo 4, do 4 ao 6. Na minha ordem, quem vai nos ajudar na leitura agora é você, Aldair. Você pode ler para nós, Aldair, por gentileza, meu amigo? Quando você achar. Eu estou sem a Bíblia aqui, viu, Alain? Ah, certo. Você está conseguindo anotar os textos aí? Estou anotando aqui. Perfeito, maravilha. Então, vou pular aqui. Andréia, você conseguiria ler para nós? Andréia? Então, vamos lá, vou pular. Silvana, você pode ler, Silvana, para a gente? Posso. Então, tá ótimo. Efésios 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perfeito, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, nós lemos esse verso. O texto diz que há um só corpo. A expressão aqui, um só corpo, tem a ver com uma só igreja, né?
Lembrando que a Bíblia diz que a igreja é como um corpo, né? O corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Por isso que quando você vai numa igreja, fala assim, os membros da igreja. Por quê? Cada um de nós somos parte deste corpo. Certo? Então o texto diz que existe apenas uma igreja. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas igrejas existem no mundo? Gente, tem milhares. Só de cristão. Tem mais de 45 mil religiões cristãs no mundo. Mais de 45 mil. É um número absurdo. É gigantesco. Obviamente, a religião cristã hoje é a maior religião do mundo. Mas nós temos ali na sequência também o islamismo crescendo, você tem o hinduísmo crescendo, o hinduísmo está mais ou menos, o budismo ali também, você tem também o judaísmo, nós temos 5 principais religiões, as maiores, as 5 maiores, né? O cristianismo é maior, tem 45 mil religiões dentro do cristianismo. Então, a pergunta que eu faço, numericamente, existe apenas um só corpo? Não, né? Tem muitas, gente, tem muitas igrejas. Mas por que o texto diz, então, Neilane, que tem apenas um único corpo, um só corpo? Por que, Oscar? Porque dentre todas as igrejas, existe a igreja do Senhor, certo? Existe a igreja que prega a verdade. Existe a igreja que ensina o que a Bíblia realmente diz. Ok? Aí o texto diz que existe uma só esperança. Sarita, deixa eu perguntar para você, Sara. Por acaso, você tem fé ou você tem esperança que você vai dormir essa noite? Fala para mim aí. Abre o seu áudio e fala comigo. Sim. Tem, né? Lógico, né? É uma esperança, também tem. Na verdade, a minha próxima esperança é jantar. Essa é a minha próxima esperança, gente. Tô morrendo de fome aqui, mas daqui a pouco eu janto. Tenho esperança que vou comer. Isso é uma esperança, correto? Nós temos esperança que vamos comer, que vamos jantar, que vamos dormir, que vamos acordar, que vamos trabalhar, que vamos fazer isso, que vamos comprar aquilo, vamos comprar aquilo. Gente, tem milhares de esperanças. Mas por que a Bíblia diz que existe apenas uma única esperança? Porque só existe uma esperança que realmente vale a pena. A esperança em Cristo, na sua volta. Existe apenas uma única fé, uma só fé. Gente, tem milhares de fé no mundo. Como é que diz que tem apenas uma só? Porque dentre as milhares, tem uma que é a verdadeira. Então, quando diz nós estamos falando de uma qualidade. O que a torna única é a sua qualidade. Não é algo necessariamente numérico. Então, por exemplo, que diz aqui, um só batismo. Gente, você tem batismo católico, você tem batismo evangélico, você tem batismo judaico, são batismos diferentes. Mas a Bíblia diz que tem um só batismo. Isso é numérico? Eu só posso me batizar uma vez? Não. O que o batismo está dizendo é qualitativo. É que dentre as várias formas de batizar alguém, existe uma forma, um método, que é o método correto de se batizar. É isso, a gente vai ver lá para o estudo bem mais para frente. Mas eu quero dizer, então, que o aspecto aqui, Neide, é qualidade. A qualidade do fato o torna singular, certo? Por ela ser a verdadeira, o diferencia de todas as outras. Nós temos a fé que é a que importa e as outras fés são menores, mas não tem a importância que a verdadeira tem. E os outros aspectos, a mesma coisa. E quando eu falo de Deus, então, se para eu entender quem Deus é, eu preciso conhecer as suas características, e o texto diz que tem um único Senhor apenas, mas aqui diz que o que define a fé verdadeira, a esperança verdadeira, é qual a fé, qual é a qualidade dessa fé, qual é a qualidade dessa esperança que a torna única. Quando eu falo com Deus, então, seriam as suas qualidades que o determinariam como único. Então, necessariamente, não é algo numérico, é algo qualitativo. Quem tem a qualidade de Deus, quem tem os atributos de Deus, é Deus. Então, Deus é único, porque ele tem os atributos que só ele tem. Ok? Então, os atributos de Deus o definem como Deus. Olha só. Quais são os atributos de Deus? Existem 2 tipos de atributos. Existem os atributos
comunicáveis, que Deus comunica eles conosco, ou seja, que ele partilha conosco. 1 João capítulo 4, verso 8, Deuteronômio 32, verso 4, você tem um exemplo. 1 João 4, verso 8 fala, Deus é amor. Então, um dos atributos de Deus é amar. Então, porque Deus é amor, ele é Deus. Só que ele é Deus só porque ele é amor? Não. É porque ele é amor, é porque ele é justiça, porque ele é misericórdia, porque ele é longanimidade, porque ele é paciente, porque ele é manso, porque ele é sábio, porque ele é irado, porque ele é justiça, porque ele é misericórdia, porque ele é fidelidade, porque ele é tudo. Quando a gente soma todos os atributos que Deus tem, Deus é quem ele é, Deus. Então, nós temos alguns atributos que ele partilha conosco. Tem outros atributos que ele não comunica com a gente. Ou seja, que nós não temos esses atributos. Estes são muito mais difíceis de nós conhecê-los. Um exemplo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6, verso 16. Você pode anotar os 4 textos, mas eu só vou ler um, tá bom? É um atributo incomunicável. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Abra sua Bíblia, por gentileza. Irmã Solange, quando você achar, pode ler para nós, por favor? Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 16. Quando achar, pode ler. Ok. 1 Timóteo 6,16. Isso. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, perceba, gente, eu queria que você respondesse comigo aí. Ele é o único que possui o quê? Diz o verso. O que ele possui que ninguém tem? Oi, Letícia, tudo bem? Hã? Imortalidade, né? Ou seja, Deus não pode morrer. Certo? Deus é imortal. Tá bom. Então, nós temos aqui um dos atributos, eu coloquei aqui uma lista para vocês terem uma ideia. Atributos incomunicáveis. Nós temos aqui onisciência, onipotência, presença, imortalidade e autoexistência. Tudo bem, Letícia? Dá um oi para nós aí. Certo, gente? Então, nós temos atributos de Deus que ele compartilha e aqueles que ele não compartilha com a gente. Se Deus é único, qual é a sua distinção em relação aos outros, entre aspas, aqui, né? Deuses. Qual é a sua diferença? Se Deus é único, qual então a sua distinção? Vamos ler esses versos aqui todos juntos? Se vocês quiserem ir anotando aí, vou ver a minha lista. Aldenir, você poderia ler para nós Isaías 44, 24, 45, 5? E depois eu vou pedir na sequência, por gentileza, para a Heloísa, ler o verso 11 e 12. Eu acho que vai ter mais um verso ainda, Heloísa. Acho que você vai ler do 10 ao 12, na verdade. Pode ler do 10 ao 12, tá bom? Por gentileza. Depois, eu vou pedir na sequência para a Márcia ler para nós o verso 15 e 18. Tá bom, Márcia? E, por fim, vou pedir para Meire ler do 20 ao 21. Tá bom? Então, vamos lá. Aldenir, pode começar com os 2 primeiros versos para nós, por gentileza. Tá. Isaías 44, verso 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. 45, né, pastor? Isso. E o versículo 5 diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro.
Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Certo. Para um pouquinho aí, antes do próximo ler. Fabiane entrou, tudo bem, Fabiane? Gente, olha só. O verso 24 falou que Deus sozinho criou tudo, ok? E o verso 5, ele fala, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Agora eu vou pedir, então, não é 11 e 12 mesmo, Heloísa, é 11 e 12 mesmo, tá? Pode ler o 11 e 12, por gentileza. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam o céu, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Muito bom. Então, esse texto fala que Deus sozinho criou tudo, ok? Deus sozinho formou os céus e a terra. Ele pediu ajuda para alguém? Esse alguém, Deus está falando em relação aos deuses das outras nações, tá bom, gente? Então, em relação aos deuses das outras nações, por acaso, alguém me ajudou a criar? Não, eu criei sozinho. Nenhum deles participou comigo na criação. É por isso que ele diz, só eu sou Deus. Verso 15, depois o 18. Quem é o próximo? Pastor, qual que é o livro mesmo? Isaías, tá aqui, ó. 15, né? 15, 18? Isaías, capítulo 45, Ai, 15 e 18. Ok, diz assim, 45, 15... Tá. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, o Salvador. Agora, o 18 ou direto? 18. E assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Gente, então perceba um detalhe interessante. Percebeu a relação de Deus ser criador com o aspecto dele ser único? Então, primeiro, ele afirma que ele criou, depois ele afirma, só eu sou Deus. Aí ele diz, eu sozinho criei, por isso só eu sou Deus. Então, chega à conclusão, verdadeiramente, tu és Deus. Misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Por quê? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, porque fui eu que criei. E não... Olha, qual que é o livro e o capítulo mesmo? Nós estamos lendo Isaías 45, agora vai ser o verso 20 e o verso 21, tá bom? Posso ler? Ajuntam-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações, são ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Muito bom. Gente, perceba uma coisa. No verso 20, Deus ele deixa bem claro que qualquer outro ser que você adore, que você trate como um ser divino, que não é aquele que te criou, você está adorando a alguém que não é Deus, que não pode te... Olha, gente, o final do verso 20. Fazendo súplicas a um Deus que não pode salvar. Quem somente é capaz de me salvar? Aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, aquele que é imortal. Certo? Então, somente Deus, o verdadeiro, é capaz de nos salvar.
Mais ninguém. E como é que eu identifico, então, Renata, Jair, Márcia, Andréia, Célia, Heloísa, Enzo, Silvana, Marta, Bia, Neide, Sara, Oscar, Neilane, Meire e Fabiane? Como é que eu identifico quem Deus é? É através de uma característica. Qual é a característica que ele coloca na condição de o separar de qualquer outro ser? Criador. Certo? Ficou claro isso para vocês, gente? Que é o fato dele ser criador que o torna separado, o torna único. Porque ele me criou, então ele é o meu Deus. Quem me cria é quem é o meu Deus, certo? Eu posso tratar outras coisas como Deus? Posso. Por isso existem milhares de deuses, mas não que eles sejam deuses de verdade. É que nós o tratamos como tal. Mas, na verdade, só tem o Deus que me criou e mais ninguém. Certo? Joga um joinha na tela, gente, como vocês estão com a câmera fechada, ou coloca no chat está tudo certo, coloca aí sim, 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 ou coloca aí o joinha. Beleza, a Elo, o Enzo e a Neilane colocaram. O restante coloca aí, isso, Sara, obrigado, Silvana, obrigado, Andréia, obrigado. É bom você colocar, porque daí, eu começo a perceber um pouquinho como você tá, se você tá entendendo, se você tá com aquela cara assim, né? Tipo, não tô entendendo nada que ele tá falando, né? Tipo, nossa, não entendi. Só que aí você não fala, como sua câmera tá fechada também, e aí eu fico um pouco perdido. Então é bom que você fale, pra gente conseguir ter essa sinergia, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá, então. Então, para que alguém seja Deus, esse alguém tem que ser o quê? Criador, ok? Então, para que alguém seja Deus, ele tem que ser criador. Então, se Deus é um, será que, então, Deus sozinho criou tudo? É o que disse os versos. Mas eu tenho que entender o texto dentro de um contexto. Qual era o contexto? Deus está falando em relação aos outros deuses das outras nações. Mas será que existe mais alguém que participou da criação? A Bíblia em Gênesis capítulo 1. Beleza? Gênesis capítulo 1. Quando você está abrindo em Gênesis 1, criação é o que distingue ele único. Deus é o criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. Para ser Deus, então, é preciso ser o nosso. Então, vamos lá. Quem nos criou? Gênesis 1:1. Quem pode ler para nós? Quem já achou, pode ler? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, então Deus criou os céus e a terra quando? No princípio de tudo, certo? Bem, então a Bíblia, você percebe que a Bíblia ela já começa te dando uma afirmação. Então a Bíblia, ela parte de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Deus é meu criador. Se ele é meu criador, ele tem que ser o meu Deus. Eu devo tratá-lo como Deus. Por quê? Porque ele me criou. É por isso que a Bíblia ela parte dessa premissa. Deus é o criador. Ah, mas como era o mundo antes? Não interessa. Não interessa, gente. Para a Bíblia, o que importa é daqui para frente. O que é daqui para frente? Deus criou este céu e essa terra, criou esse planeta, encheu a gente aqui, colocou os animais aqui, as árvores aqui, tudo aqui. É a partir daqui que importa. Por quê? Porque é a partir daqui que me define quem é o meu Deus, quem guia os meus passos, quem me mostra a forma certa de viver, quem é o meu Salvador, quem é tudo para mim. Certo? Aí, mas a pergunta é, então, será que Deus sozinho criou? Vamos ler o verso 26 agora. Outra pessoa, lê para nós o verso 26. Gênesis 1, 26. Quem pode ler? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muito bom. Então, eu percebo o seguinte, que o texto começa dizendo, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Uma pergunta que eu faço para você, Neide. A expressão façamos é plural ou é singular?
É plural ou é singular? Façamos. O que você acha, Maneide? Plural. Plural, né? Muito bem, plural. Se é plural, Deus está falando com uma outra pessoa, concorda comigo? Sim. E é alguém que é igual a ele, porque se ele diz assim, vamos fazer a nossa imagem, tem que ser alguém que tem a mesma imagem que ele. Positivo? Faz sentido? Com certeza, né? E se ele diz que não sou eu apenas que vou fazer, mas eu, junto com esse outro, então vamos juntos fazer a nossa imagem. Não é assim, ó, nós somos iguais, mas eu vou fazer e você não vai fazer, não. Eu vou criar, você não vai criar, não, mas nós somos iguais. Não. Deus fala, nós vamos criar juntos. Opa! Então, pode ser que tenha mais um outro ser que seja... Quem pode ser criador? Quem será que é o nosso criador? Vamos parar para pensar nisso aí um pouquinho? Obrigado, amor. Vamos lá? Então, pois bem, abra sua Bíblia em João capítulo 1. O Evangelho de João, tá? Não é as cartas. O Evangelho de João. Então, o texto diz que façamos o homem à nossa imagem. Vamos lá, João, capítulo 1, do 1 ao 3, e depois o verso 14. Enzo, você pode ler para nós, por gentileza? Terezo, para nós, por favor? Pastor, Oi. eu estou com um computador, o e-mail do meu sobrinho que chama Enzo, mas é a Neilane. Sim, não, Neilane, tranquilo. O senhor já está aqui como Neilane mesmo, tá? É que tem um outro Enzo aqui também. Desculpa, então é uma coincidência, perdão. Não, fica tranquilo. No próximo já vou pedir para você ler, aproveitando já. Enzo, você consegue ler isso para nós? Tá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Excelente. Então, o texto diz assim, no princípio era quem? O Verbo. Ok. Mas quem é esse Verbo, gente? Olha o verso 14. Pode ler os 14 também, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito bom. Então o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando habitou entre nós, nós podemos então ver a glória do Pai. Opa! Quem é que habitou entre nós? Quem foi? Jesus. Jesus, muito bem. Então, Jesus é o Verbo. Então, olha só. Então, diz que no princípio era o Verbo. Jesus. Então, que princípio é esse? Olha a relação com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí aqui diz que no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. Lembra que Deus disse para alguém, vamos fazer a nossa imagem, o ser humano? Aí esse alguém disse, tá bom, vamos fazer. E os dois fizeram. Ou mais, né? É mais de um. E aqui diz, então, que Jesus estava com Deus. Opa, então esse outro que Jesus, que Deus o Pai, está falando, é Jesus. E ele diz que Jesus também era Deus. Para ser Deus, gente, tem que ter qual característica? Responda para mim aí, por favor, para a gente ver se a gente entendeu. Qual característica para eu definir alguém ou algo como Deus? Tem que ser criador. Perfeito, Sara, perfeito. Tem que ser criador. Se for criador, então é Deus. Se Jesus, junto com o Pai, no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, estava lá e falaram assim, façamos, então os dois participaram, e aqui o texto diz, né, deixou bem claro, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, então eu posso dizer que esse Verbo, Jesus, também é Deus, porque ele também criou. Mas por que Deus, o Pai, então, lá no outro texto, fala que ele criou sozinho? Porque ele
está falando em relação às outras nações, aos deuses criados pelas outras culturas. Em relação a eles, nenhum deles participou. Mas nós podemos ver, então, que tem mais alguém com ele. E vai além. O texto diz que sem ele, A senhora tinha um colchonete. nada do que foi feito se fez. Sem Deus, nada do que foi criado, sem Jesus, nada do que foi criado teria existido. Então, Jesus, ele é parte ativa da criação. Então, ele é criador. Se ele é criador, ele é Deus. Certo? Simples aqui? Pastor, mas Jesus não é homem? Também é. Também é. Eu teria vários textos para ler com vocês, mas eu não vou ler todos não, para não cansar vocês, tá? Mas eu quero ler um ou outro texto com vocês. Isso aqui era uma outra coisa, eu vou deixar para um outro momento. Olha o que Isaías capítulo 9, verso 6 fala para nós. Isaías capítulo 9, verso 6. Vou pedir, Neilane, se você... Neilane, se você puder ler esse para nós. Isaías 9, 6. Esse texto, gente, é uma profecia messiânica. O que é uma profecia messiânica? É um texto do Antigo Testamento que falava a respeito da vinda do Messias. Então, vai trazer algumas características do Salvador, do Cristo, alguns atributos dele, e aqui, nesse caso, vai apresentar os nomes que ele teria, tá? Então, a gente vai ver agora em Isaías capítulo 9, verso 6. 6. Ele recebeu. 6. Isso. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Perfeito. Então, perceba que esse texto vai chamar Jesus do quê? Esse menino que nasceu, Deus forte, Pai da eternidade. Se Jesus não é Deus, por que o texto chama ele de Deus forte? Se Jesus não é Deus, e lembra que nós vimos em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 16, que o único que possui imortalidade, sempre existiu, é Deus. Só que Jesus, ele é Pai da eternidade, então ele inaugura a eternidade, então tudo começa a existir com ele. Então ele é o princípio de tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, dois nomes que fazem referência a características, a atributos do ser divino, do próprio Deus. Certo? Pois bem. Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos lá. Volta aí uma página para trás. Sara, você pode ler para nós, por favor? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Perfeito. Então, o nome do menino seria como? Emanuel. Se nasceria de uma virgem, né? E aí você está da história de Jesus, né? Nasce da Virgem Maria. Qual o nome dele? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então, seria Deus com a humanidade. Deus comigo e com você. Então, o nome de Cristo que seria dado seria Deus com a gente. Certo? Então, Emanuel, Deus conosco. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8. Abra sua Bíblia aí também, esse eu também quero ler. Como eu disse, eu não vou ler todos os textos, mas eu vou deixar na tela, que você vai poder anotar. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Bia, você consegue ler para nós, Bia? Por favor. Bia, você está aí? Se estiver aí, me dá um oi. Pastor. Tudo bem, Bia, sem problema. Oi. Depois, o senhor, por gentileza, pergunta para a Neilane se ela é de Oswaldo Cruz. Neilane, se for, respondo, por gentileza. Manda aí no chat e eu falo no áudio. Célia, você pode ler para nós o próximo texto?
Sim, pastor. Tá bom, obrigado. Pronto? Pode ler. É do 5 ao 8, né? Tente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Perfeito, obrigado, Célia. Irmão, Nada. então, meus amigos, o texto diz que Jesus, ele subsistia, ou seja, ele existia antes de nascer como homem. Em que forma? Que forma ele tinha antes de ser um homem? Forma do quê? Alguém me ajuda aí? Fala aí. Forma de Deus. Forma de Deus. Então ele tinha a forma de Deus. Se ele tem a forma de Deus, ele é quem? Deus. Aí diz que ele não julgou como usurpação o ser igual. O ser igual. E a palavra aqui é a palavra issá, que vem de sós, que significa estar na condição de igualdade. Então, Jesus está na condição de igualdade com o Pai. Lembra que nós falamos? O que define Deus como Deus? É a sua qualidade. Deus é superior a todos os outros, por isso que só Ele é Deus. Nós temos alguém que tem a mesma qualidade, o mesmo nível que Ele. Quem é esse alguém? É justamente quem criou. E se Jesus criou, Ele está no mesmo nível. Então, antes dele se tornar um ser humano, Ele era Deus, Criador dos céus e da terra, junto com o Pai. Ficou claro para vocês isso, gente? Tem alguma dúvida a respeito disso? Ficou tranquilo para entender? Colossenses 2:8 fala que em Cristo está toda a plenitude da divindade, ou seja, é 50% da divindade? Não, é 100%. Se fosse 50%, seria 50% dos atributos divinos. Se ele tem 50% dos atributos, Jesus estaria aqui. Como ele tem 100% dos atributos do ser divino, ele está aqui, no nível de Deus. Certo? Por isso que Jesus é também Deus. Poderia usar outros versos, mas eu não vou aqui me ater ao tempo, tá? João 1, verso 18, fala que Cristo é o Deus unigênito. Se ele é Deus unigênito, ora, ele é Deus. Só que Deus único. Por que único? Porque é o único Deus que nós vamos ver hoje da Trindade que se torna um ser humano. Então, ele é monogenês, o único da sua espécie. Ele é Deus, mas se tornou homem. Ele foi um Deus humano. Ele é Deus em essência, mas se tornou um ser humano. A divindade assumindo a forma de servo. Ok? Então, ele é um Deus único, monogenês, singular. Em que sentido? Não é que ele tem atributos diferentes do Pai, mas ele é o único que tem essa qualidade que se rebaixou, se humilhou para ser um ninguém como eu e você. Certo? Deus unigênito. João 20, verso 28. Tomé, você pode ler depois o texto, mas anota aí também. Tomé, ao se encontrar com Jesus após a ressurreição, ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Ele achava que era tudo mentira. Quando Jesus aparece, ele acha que é um fantasma. Não acha que é Deus mesmo, Jesus ali. E aí, Jesus fala para ele assim, ó, encosta nas minhas feridas, que você vai ver mesmo que sou eu. Na hora que Tomé encosta, Tomé fala, Senhor meu, Deus meu. Então, Tomé assume a divindade de Jesus. João capítulo 8, esse eu quero ler com vocês, tá bom? João capítulo 8. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João 8. João capítulo 8, verso 24, 28 e 58.
Agora, quem pode ler para nós que não leu ainda? Fabiane, você consegue ler? João capítulo 8, 24, 28, 58. Consegue, Fabiane? Normalmente você fica com áudio, Tá bom, maravilha. Esperamos aí, mas vocês já podem ir abrindo a Bíblia de vocês no livro de João, no capítulo 8, tá? Verso 24, verso 28 e verso 58. Posso? Pode? Neilane. Tá bom, então. 24. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem eu sou. 28 agora. Por isso Jesus disse, quando vocês levarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem eu sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Perfeito. 5:8. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Certo. Então você percebe que nas 3 passagens, você tem Jesus, ele fala sobre quase como um nome, né? Ele fala, se você não acreditar que eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Se você não acreditar que eu sou, o que vai acontecer? Ele vai dizer aqui que nada faço por mim mesmo, né? Se você não acreditar, vai morrer. Aí ele diz no verso 28, que quando o Filho do Homem for levantado, aí você vai saber que eu sou. E no verso 58 ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Pergunta que eu faço para vocês. Vocês sabem algum texto no Antigo Testamento que aparece essa expressão, eu sou, ego eimi? Está lá em Êxodo 3, verso 13 e 14. Gostaria de ler com vocês esse verso, para a gente entender. Perceba que Jesus disse aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele era o eu sou antes de Abraão existir. E aqui, em Êxodo 3, Deus já fez aliança com Abraão, já teve os 400 anos do cativeiro babilônico, Moisés agora estava no deserto depois de matar o egípcio, certo? E agora, então, ele vai encontrar Deus na sarça ardente. E olha como Moisés vai responder, ou Deus vai responder a Moisés, quando Moisés pergunta, Senhor, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles quando eles me perguntarem? Olha o que diz. Vamos lá. Agora, se você quiser ler, Fabiane, pode ler, tá bom? Abrir seu áudio aí para ler para nós. Achou? Quando achar, pode ler. Achou? Se não, outra pessoa pode ler, gente, não tem problema. Quem achou aí pode ler para nós, então. Disse Deus a Moisés. Calma. Vai lá, pode ler. Pode ler, quem começou? Pode ler. Então, vou ler. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros.
Então, gente, perceba, qual é o nome do Deus que falou com Moisés na sarça ardente? Eu sou. E como Jesus se autoproclamou em João 8? Eu sou. Eu sou. Eu era o eu sou antes que Abraão existisse. Ou seja, Jesus é o Deus que já se revelava no Antigo Testamento. Então, alguns falam assim, o Antigo Testamento é passado, porque depois Jesus veio. Jesus esteve aqui desde o início do mundo, tá? Jesus sempre se relacionou com o seu povo, certo? Jesus sempre cuidou do povo de Israel. Jesus era o eu sou na sarça ardente. Jesus era o Deus que se revelava no Antigo Testamento. Por isso é que o nosso Criador se torna o nosso Salvador e Redentor. Então, gente, uma pergunta. Ficou claro para vocês que Jesus é Deus? Alguém está com dúvida? Se sim, coloca o seu joia se você ficou claro para você que Jesus é Deus. Se ficou claro para você que Jesus é Deus, coloca o seu joia aí na tela. Ok. Ok. Beleza. Vamos. Aí, todo mundo colocando, então. Gente, é isso. Mas pastor, Jesus era homem? Ele se tornou, sim, um ser humano. E quanto ele foi ser humano, gente, Jesus ficou limitado, tá? Não é que ele não podia fazer, mas é que ele se limitou, foi uma escolha dele. Nós vimos que Deus não pode morrer, mas como é que Jesus morreu? Porque a sua humanidade morreu. Mas como entender a humanidade e divindade? Gente, tem coisas que estão encobertas, tem coisas que eu não consigo explicar. Por quê? Porque a Bíblia não revela. O que a Bíblia revela? Jesus é Deus, se torna homem, e como homem, ele morre. Depois ele renasce de novo, ressurge, né? Ressuscita e volta a ser Deus, ok? Então, Jesus hoje está no céu e é Deus, ok? Ele é Deus. Pois bem, pastor, mas e o Espírito Santo? Indo para a parte final do nosso estudo agora. E o Espírito Santo? Quem ele é? Nós vamos ler 3 textos, tá? E eu vou ler com vocês aqui de forma rápida. Jesus é Deus? Sim. E o Espírito Santo? Ele é um ser que, Atos capítulo 1, verso 8, fala que quando o Espírito Santo vier, ele nos concederá o poder. O poder virá sobre vós quando o Espírito do Senhor vier. O Espírito Santo, ele é alguém que me dá o poder. Que poder é esse? São os dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 11, fala que o Espírito Santo, ele nos dá poder. E se ele nos dá poder, e o verso diz assim, ó, vou pedir para alguém ler para nós. Quem achar, pode ler já 1 Coríntios 12, verso 11. Vou ler, tá? Lê. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais conforme lhe apraz, ou seja, conforme a sua própria vontade. Se é a própria vontade, significa que ele toma decisões, concorda comigo? Que o Espírito Santo tem escolhas próprias, certo? Então, ele raciocina, tem uma mente pensante. Então, ele me capacita com poder e ele me capacita de acordo com a vontade dele. Ele toma decisões. Efésios 4, verso 30, vamos lá. Efésios 4, 30. Quem achar, pode ler para nós, tá bem? Efésios 4, verso... E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O texto diz que nós não devemos entristecer o Espírito. Ué, mas Sara, se eu posso entristecer o Espírito, significa que ele tem emoções? Lógico. Com certeza. Então, ele fica triste, ele tem emoções. Então, como é que o Espírito Santo teria apenas um poder ou uma energia de Deus se ele ficar triste, se ele toma decisões e se ele nos dá o poder? Então, ele não é o poder, ele dá o poder, ele concede o poder. Ficou claro, gente, isso? Olha só para você ver como ele é um ser pensante.
João 16, verso 8, fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele nos convence, ele tem estratégias, ele tem raciocínio, ele usa ideias, ele tem pensamentos, ele convence. Gente, ele é um ser pensante. Concorda comigo? Ele é um ser pensante, nos dá o poder, toma decisões, fica triste, nos convence. Mas só não é, pastor, ele apareceu como uma pomba, como um fogo. Gente, é como, não é, ele é. Então, se eu falar para você assim, ó, o fulano é como um rato. Eu estou dizendo que ele é um rato ou ele só parece um rato? Ele só age como um rato? Ele, naquele contexto, ficou similar a um rato. É assim, gente, ele não é uma pomba, ele não é um fogo, mas ele pareceu como se fosse. Ele se revelou como uma, mas ele não é em essência uma. Certo? Uma pomba não faz tudo isso, né? Atos capítulo 5, verso 1 ao 4. Quero ler com vocês também. A gente vai agora para o nosso final do estudo, tá bom? Atos capítulo 5, verso 1 ao 4. Quem pode ler, quem achar, pode ler para nós. 5, do 1 ao 4. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo Olha que interessante, gente. O texto diz, o verso que você tinha lido, irmão Denir, falou que Satanás encheu o coração dele e ele mentiu ao Espírito Santo. Se eu posso mentir para uma energia, gente? Eu posso mentir para uma força? Não, gente. Tem que ser alguém que pensa, um ser racional. Só que o texto diz, quando eu minto ao Espírito Santo, eu estou mentindo para quem? Para o próprio Deus. Para Deus. Opa, mas peraí, então o Espírito Santo é Deus também? Mas, calma aí. Para ele ser Deus, ele tem que ser o quê? Criador. Gênesis 2:2. Vamos ver se o Espírito Santo estava também na criação? Gênesis 2, verso 2. Quem achar, pode ler. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. É o verso 2? Capítulo 2 ou verso 2? Oh, perdão, tá errado, tá? É capítulo 1, verso 2. Ah, sim. Esse verso, me perdoe, gente. A terra, porém, estava sem forma. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Certo, então eu arrumei aqui o texto, e o texto falou então que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o abismo era a terra em caos, e o texto diz que o Espírito de Deus, ele estava o quê? Pairando por sobre as águas. A palavra merahefet, pairava, significa, e ela tem uma relação muito grande, ela aparece apenas mais uma vez na Bíblia, e ela tem uma relação como uma águia voeja sobre o seu ninho, protege o seu ninho. É a mesma expressão. O Espírito Santo está pairando, está protegendo, cuidando, supervisionando a criação. Ou seja, ele está agindo na criação. O Espírito Santo está cuidando. Quem cuida? A expressão cuidar, então, isso é ativo ou é passivo, gente? É ativo ou passivo? Cuidar. Ou cuidando? Ativo. Ativo, né? Ser ativo, então ele está fazendo parte.
né? Eles são parte da criação. Então, cuidar é uma ação ativa. Então, o Espírito Santo também é criador. Então, o Espírito Santo é Deus? Sim. Ficou claro para vocês, gente, que o Espírito Santo também é Deus? Apenas um Deus que trabalha mais nos bastidores, não temos tanta coisa revelada sobre ele, mas o pouco que Deus nos permite saber, deixa claro, o Espírito Santo é Deus, porque ele é criador. Se você crê nisso, entendeu isso, compreendeu isso, coloca um joinha de novo aí para nós, e eu vou só para o último detalhe para a gente poder finalizar então o nosso estudo. Certo, Sara? Beleza, Silvana, Célia, Bia, beleza? E o restante aí, ficou claro para vocês que o Espírito Santo também é Deus? Neilane, ok. Positivo. Perfeito, gente. Neide, ok. Agora uma pergunta. São 3 ou é um só? São 3 seres distintos ou é o mesmo ser? É a mesma pessoa ou são 3 pessoas diferentes? Nós vimos que existe um único Deus, mas nós estamos falando do quê? De uma única qualidade. Qualidade. Vamos lá. Vamos ler 2 textos. Em 2 versos a gente vai finalizar. Mateus 28, 19. Esse texto aqui fala sobre a grande comissão. Fala que nós devemos batizar. E perceba que está aqui, ó. Em nome do Pai. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Você percebeu que tem um artigo em cada pessoa? E do. Isso está separando um do outro. Não é a mesma pessoa, senão eu falaria assim, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Mas ele coloca em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha a diferença com Jesus lá em Isaías 6:9, que está falando da mesma pessoa. Maravilhoso conselheiro, vírgula. Deus forte, vírgula. Pai da eternidade, vírgula. Príncipe da paz. Perceba que não tem nenhum artigo separando os nomes, como são sujeitos diferentes. Aqui sim, em nome do, em nome do, em nome do. Sujeitos diferentes, ok? 2 Coríntios 13:13, nós temos também a mesma coisa. A bênção da Trindade, nós temos a mesma coisa, apresentando os 3 e sempre com o artigo, separando um do outro. Certo? E agora, João 14, verso 16 e 17. Abra sua Bíblia aí. Eu quero ler com vocês esse verso, tá? João 14, verso 16 e 17. 14, verso 16 e 17. Verso 16 e 17. Vamos lá, quem consegue ler para nós esse aí? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Bom. O Espírito... Tá bom até aí, irmã Renata, já tá ótimo, já dá para entender. Gente, olha só, olha para mim um pouquinho aqui, olha para mim, chega mais pertinho aqui, olha só. O texto diz que Jesus iria rogar ao Pai. Então, ele vai pedir para alguém. Se fosse para ele mesmo, não precisaria pedir. Mas eu vou pedir para o Pai. Para fazer o quê? Para enviar outro. Se é outro, não é eu mesmo. Não é eu que vou pedir para o Pai para deixar eu dormir na casa do vizinho. Não, eu vou pedir para o Pai para deixar que o outro venha e durma na casa do vizinho. Na casa dos meus amigos. Você está entendendo? Então, assim, não é a mesma pessoa. Senão ele falaria assim, eu vou pedir para mim mesmo para enviar eu mesmo. Que lógica teria isso, gente? Lógica nenhuma. São pessoas distintas. E a palavra outro consolador, essa palavra outro, é a palavra alós, que significa outro da mesma espécie. Igual Jesus, olha só, igual Jesus estava apresentando lá atrás a respeito dele, do Pai, lembra? Ele não se usurpou o ser igual a Deus, lembra?
Filipenses 2, versos 5 a 8. Então, ele era igual a Deus e se tornou numa condição menor. Positivo, ok? Aqui diz que o Espírito Santo, então Jesus, ele é igual ao Pai. Aqui diz que Jesus ia pedir para que ele enviasse outro igual. Quem era esse outro que iria enviar? O Espírito Santo. Então, se Jesus é igual ao Pai, em qualidade, em poder, em característica, e o Espírito Santo é igual a Jesus, então o Espírito Santo também é igual ao Pai. Concorda comigo? Ficou claro isso para a gente? Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, estão no mesmo nível de qualidade, na única qualidade possível para alguém ser tratado e chamado de Deus. Porque os três são criadores deste mundo, criadores da humanidade. E quem me cria se torna o meu Deus. Certo, gente? Ficou claro isso para vocês também? Não é tão simples assim, né? Poderia usar outro texto aqui também, Isaías 48, 12, 16. Mas para finalizar, o Deus Trino e Criador, Deus é um em qualidade, mas três pessoas distintas que estão no mesmo nível, que trabalham em conjunto em prol da humanidade. Gênesis 1, verso 31, vamos finalizar com esse verso, e o texto diz, o Deus que criou tudo, olha para o universo, olha para a terra e fala assim, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas muito bom. Aí surge uma pergunta para mim e para você. Ué, se tudo foi criado muito bom, esses três seres, como é que o mundo está nessa catástrofe que está? Esse vai ser o tema do nosso próximo estudo, a origem do mal. Se Deus existe, por que o mal surgiu? Deus é criador do mal? Por que as pessoas sofrem? Se Deus existe, por que ele permite as coisas acontecerem? Tudo isso será tema do nosso próximo estudo. Agora eu finalizo com vocês, antes da oração, fazendo 3 perguntinhas. A primeira pergunta que eu faço para você é, ficou claro para vocês que nós temos 3 seres que são chamados de Deus? Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 seres distintos e os 3 são Deus. Ficou claro para vocês? Coloca o joia, por gentileza. Ok, legal, muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Maravilha. Segundo lugar, você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Você acredita nisso? Deus tem um plano para a sua vida? Amém. Agora a pergunta final. É seu desejo conhecer qual é o plano desse Deus para a sua vida? E é seu desejo viver os planos e os sonhos que Deus tem para você? Amém. Louvado seja Deus. Deus tem um caminho extraordinário para você, meu amado. Deus tem um sonho que você nem imagina para a sua vida, muito maior do que tudo que você sonhou até hoje. Esperança, felicidade, alegria, eternidade, liberdade e a verdade. Luz para a sua vida. Tudo isso é plano de Deus para você. Nós vamos entender esses planos no decorrer de todos os nossos estudos. Por isso, você não pode faltar. Tá bom? Você não pode faltar. Gente, se você puder, nos próximos estudos, abrir a sua câmera, fica melhor para eu conseguir ter essa familiaridade com você, para eu conseguir visualizar você, saber se você está dizendo assim, se você está fazendo assim, se você está assim. Não estou entendendo? É bom, porque assim fica mais fluido o nosso estudo, né? Mas você vai se programando aí para os próximos. Por hoje, eu quero dizer para você, Deus tem um plano, são 3 seres distintos que te ama, e esses 3 criaram um plano fantástico para te resgatar. No próximo estudo, iremos ver, então, primeiro, sobre como foi que o mal ficou da condição que está hoje. Vamos fazer uma oração para terminar? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e por tua proteção. Senhor, vimos que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus, e que Deus é só um, o Criador. Todos os outros nunca poderão nos salvar. Seja eles criados por estátuas, por gesso, por madeira, não interessa. Nada pode nos salvar a não ser o nosso Criador. Por isso, Senhor, nos ajude a colocar no Senhor a nossa fé
depositar em ti a nossa esperança, para que assim possamos viver os teus sonhos para nós. São as bênçãos que eu te peço, por Jesus. Amém. Gente, uma perguntinha rapidinho antes de vocês saírem. Não sai não, tá? Não sai não. Segura um minutinho aí. Uma perguntinha. Vocês poderiam abrir a câmera só para a gente tirar uma foto? Vocês poderiam abrir a câmera só para a gente tirar uma foto rapidinho? Porque daí eu vou começar a incentivar essa galerinha nossa. A gente tira uma foto com vocês. Se vocês puderem, claro, né? Quem puder abrir a câmera. Isso, gente. Abra aí, ó, que legal. Abra sua câmera. Se você estiver com a Bíblia do lado, quiser colocar assim a sua Bíblia assim, ó. Fica legal também, tá bom? Aí, ó. Aparece aí também, ó, todo mundo. Isso, gente. Quem puder, abra sua câmera só para a gente tirar aqui. Deixa eu só tirar as minhas coisas do lado aqui, para não tampar. Vamos lá, então. Vou contar até 3, tá? E aí a gente tira a foto. 1, 2, 3. E bom demais, gente. Obrigado, fiquem com Deus. Uma boa semana. E semana que vem teremos um estudo muito importante sobre... Ah, André, você abriu agora, André? Vamos lá, volta de novo, André. Volta de novo aí, ó, rapidinho. Vamos lá, gente. Mais uma, André abriu a câmera aí, ó. Vamos lá de novo, gente. Vamos perder essa chance, né? Essa bênção aí com a gente. Vamos lá. 3, 2, 1. E pronto. Vou colocar lá no grupo. Gente, fiquem com Deus, viu? Boa semana para vocês e a gente se vê no próximo estudo. Tchau, tchau. Até mais.